Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia. Do interior de São Paulo para o mundo. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Rafael Rocha. Estou com meu grande amigo Almir Alamino para gravar um episódio especial aí. Fala Almirzão, tudo bem? Fala, Rafael, tudo bom? Fala, Supracasters. Vamos hoje para um episódio aí de um tema desafiador e que eu acho muito legal esse diagnóstico. Pô, um diagnóstico diferente, né, Almir? Que faz Uhum. muita diferença ali no diferencial de síndrome coronariana aguda, né? A gente vai falar um pouquinho sobre síndrome de Takotsubo. E tem desafio para o episódio de hoje, Almir? Com certeza, Rafa. Na síndrome de Takotsubo, né, a gente vai falar mais à frente que o paciente pode ter dor no peito, falta de ar, IC e pode também, em alguns casos, ter choque cardiogênico. Qual será o inotrópico indicado nos casos de choque por síndrome de Takotsubo? Boa, uma pergunta capciosa aí, Almirzão, que tem muito a ver com a fisiopatologia que embasa essa doença, né? Exatamente, foge do óbvio, hein? Pois é. Quando a gente fala de síndrome de Takotsubo, a gente fala de uma doença, né, que é caracterizada por um quadro agudo e transitório de uma disfunção ventricular na ausência de obstrução em artérias epicárdicas, né? A definição dessa doença relaciona essa alteração da função ventricular com a ausência de DAC obstrutiva. Ela foi descrita em 1990 no Japão, né, pelo formato típico dela, que é de um balonamento do ápice, né, e uma hipercinesia da base do coração. Na ventriculografia, na sístole, a gente vê um formato que lembra, né, uma armadilha para capturar polvo muito utilizada lá no Japão, que tem esse nome justamente Takotsubo, que é o nome que caracteriza a doença, né? Outras nomenclaturas já foram descritas, né? Como a síndrome do balonamento transitório do ventrículo esquerdo, a cardiomiopatia de estresse, que tem muito a ver com a fisiopatologia dessa doença, e um nome curioso, Almir, se chama síndrome do coração partido. É, esse nome não vem à toa, né? Porque esse nome vem justamente porque essa doença, na grande maioria dos casos, é desencadeada por um estresse emocional, né? Seja ele triste ou feliz, né? O que é mais curioso. E lembrar também, né, que é mais comum esse acometimento em mulheres. Só voltando um pouco no que você falou, Rafa, quando a gente fala, né, que o ventrículo esquerdo, né, ele para de bater uma região, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que justamente tem uma obstrução de um vaso epicárdio que irriga aquela região. Por isso que a gente vai citar aqui no episódio que é importante descartar a doença obstrutiva. Mas por outro lado, é importante também para o ouvinte lembrar que nos pacientes que têm doença coronariana, não necessariamente eles têm que ter ausência para ter Takotsubo. Então você pode ter um balonamento apical, uma acinesia, né, do ápice, e o paciente tem uma lesão, por exemplo, na coronária direita significativa. Então lembrar que a obstrução coronariana não pode ser responsável por aquela alteração de mobilidade segmentar, né? Boa, Almir, importante essa consideração ali com a relação das coronárias, né? Visto que a apresentação, como a gente já citou aqui, é de dor no peito, né? De um paciente que tem uma dor típica e apresenta com uma síndrome coronariana aguda, né? E é um dado curioso que cerca de 2 a 3% da síndrome coronariana aguda, depois que faz toda a investigação, o diagnóstico é de Takotsubo, né? E esse número sobe para 5 a 6% em mulheres, que justamente é a população mais afetada, né? Perfeito, Rafa. E só lembrando, né, eu citei ali atrás sobre os fatores desencadeadores, o principal é o estresse, né, por isso que vem o nome de síndrome do coração partido, mas existem outros fatores desencadeadores, como por exemplo o estresse cirúrgico, por exemplo, uma infecção e até mesmo um AVC, né, sendo hemorrágico, bem ligado aí com a síndrome de Takotsubo. E por que ela ocorre, né? Ninguém sabe explicar muito bem, mas o que a gente sabe é que existe uma desregulação do sistema autônomo, né? Uma sobrecarga ali, né? De catecolaminas, principalmente, né? Estimulação do sistema simpático, e acho que por isso que a cardiomiopatia por estresse, cardiopatia catecolaminérgica, né? Essa sobrecarga de catecolaminas gera ali uma alteração de mobilidade. Em maior ou menor grau, essa alteração de mobilidade vai gerar dor, arritmias, vai gerar insuficiência cardíaca e até mesmo choque, né, Rafa? Boa, Almir.
E essa alteração de mobilidade, ela pode se apresentar de 5 formas, de 5 variações diferentes, né. A principal é que a gente já falou, que tem esse formato que lembra ali a armadilha de capturar polvo, né, que é o balonamento apical e a base hipercinética, né, que é Uhum. responsável por até 80% dos casos, né. Mas a gente tem uma alteração de mobilidade da porção médio ventricular, que é mais associada com disfunção sistólica, né, com formas mais graves de insuficiência cardíacas depois. Tem o Takotsubo inverso, que é mais raro, que a gente tem o ápice hipercinético e a porção basal mais parada, né? Tem alterações focais de mobilidade segmentar, como o Almir frisou bem, que não correspondem ali à DAC obstrutiva, à artéria que irriga essas paredes, né? E uma forma ainda mais rara, que é uma hipocinesia difusa, né? Que pode ter uma apresentação também ali no ecocardiograma. Ah, Rafa, essa aí eu acho que é impossível de diagnosticar como Takotsubo, viu? É difícil, é um diagnóstico muito complicado de fazer, né, Almir? Mas é importante, a gente vai falar um pouquinho mais para frente dos critérios diagnósticos, a gente tentar ter um padrão ali de reversibilidade, né, de observar a reversibilidade, que é uma dessa mobilidade segmentar que é importante para a gente fazer o diagnóstico dessa doença. Às vezes é essa pegadinha que a gente pode identificar essa alteração aí. Sem dúvida, né? Eu acho que quando a gente vai estudar Takotsubo, a gente começa a entender que, na verdade, a síndrome de Takotsubo é um diagnóstico retrospectivo, né, Rafa? A gente fala assim, foi Takotsubo mesmo quando a função ventricular recupera, né? Isso aí demora um certo período de tempo, ali geralmente em torno de 2 a 4 meses, né, Rafa? Isso aí. E como a gente já falou um pouquinho aqui, as principais manifestações clínicas dessa doença são justamente as manifestações que aparecem na síndrome coronariana aguda, né? Uma dor torácica típica, desencadeada por estresse físico ou emocional, muitas vezes está associada a dispneia, sudorese, tem muita relação com arritmias, principalmente arritmias ventriculares, porque o Takotsubo a gente vai falar na parte do eletrocardiograma a longo intervalo QT, então pode ter essa apresentação, e até o choque cardiogênico, que precisa ser manejado com muito cautela ali. Sem dúvida, Rafa. Falando um pouquinho do eletro, né, para a gente, para o ouvinte marcar, a principal alteração mais prevalente é a elevação do segmento ST. E geralmente, né, na forma do Takotsubo clássico, que é a mais comum, essa elevação vai ser principalmente das derivações precordiais, ali de V2 até V6, às vezes V4, tá? Lembra muito um infarto anterior. Complicado, né, Almir? Uma mulher, depois de um estresse emocional, com uma dor típica com supra de ST de parede anterior, é difícil não mandar pro CAT, né, Almir? Ah, sem dúvida, né? E a conduta correta é essa, né? A gente tem que mandar para o CAT, até porque a gente não pode deixar passar uma oclusão coronariana, né, Rafa? Perfeito, Almirzão. Além disso, Rafa, outras alterações muito comuns, né, é a inversão de onda T. Essa também, né, chega a 40% dos casos a acontecer e ela é uma evolução natural, né? Às vezes o paciente tem o supra naquele primeiro dia e depois no segundo, terceiro dia a onda T inverte e fica bem profunda, né? No AVC-H a gente chama essa onda T invertida e profunda de onda T cerebral, por exemplo. Outras alterações, depressão do segmento ST, um pouco menos comum, menos de 10%, bloqueio de ramo esquerdo e o prolongamento do QT é uma coisa que o ouvinte tem que marcar, né? Dar uma grifada ali no texto, porque é uma coisa muito comum no Takotsubo e é o que pode propiciar arritmias fatais, né, Rafa? Boa. E normalmente é essa evolução mesmo, né, Almir? Primeiro dia, supra de ST. Do segundo ao sexto dia, a gente tem essa inversão de T com prolongamento do QT. E depois desse período, a gente tem uma normalização, né? Essa normalização do eletro pode ser até mais lenta do que essa alteração de mobilidade segmentar no eco, na ventriculografia, né? Que a gente pode observar, né? Ô Rafa, e tem alguma forma de no eletro você falar tá mais para Takotsubo ou tá mais para síndrome coronariana, né, doença epicárdica, né, um infarto tipo 1? A doença epicárdica, né, Almir, normalmente tem esse supra que respeita a parede. Muitas vezes o Takotsubo pode suprar só a parede anterior ali, lembrar um supra de DA, né? Uhum. Mas normalmente o eletro do Takotsubo não tem infra de ST. É raro a gente ter esse infra de ST. Normalmente, quando tem infra de ST associado ao supra, a gente
leva mais a pensar em isquemia epicárdica. Mas lembrando que Perfeito. sempre quando a gente tem o supra, dor típica, a gente tem que pensar em infarto com supra. É difícil a gente não, errado a gente, na verdade, a gente não mandar para o CAT e não fazer uma investigação de infarto com supra, né? Maravilha. Algo que é interessante a gente citar no Takotsubo é o comportamento dos biomarcadores também, Almir. Uhum. A troponina se eleva, né? Entretanto, o padrão, o comportamento de elevação dela não é tão elevado quando comparado com outro biomarcador, o que seriam os peptídeos natriuréticos, né, o BNP. A gente tem uma elevação de BNP muito mais acentuada do que uma elevação de troponina, né? Essa relação troponina com o BNP, ela tende a desequilibrar para o lado do BNP. É perfeito, eu acho que isso a literatura traz bem, Rafa, mas a gente não pode levar isso como único parâmetro, né? Eu já vi casos de Takotsubo com troponinas muito altas, então é mais uma coisa pra gente pensar. Não é porque levou troponina que não é Takotsubo, mas geralmente tende a levar um pouco menos do que no infarto típico, né? Além dos biomarcadores, Rafa, a gente tem que solicitar o bom e velho ecocardiograma, né, do cardiologista, né? Sem dúvida. E o eco é essencial aqui. Ah, Almir, mas pensa bem, eu já levei o paciente para o CAT. Lá ele viu que não tinha obstrução coronariana. Fez uma ventriculografia, eu vi que tem balonamento apical. Para que eu vou solicitar o ecocardiograma então? O eco traz inúmeras informações. Uma delas é o quê? Que esse paciente pode ter obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. Isso porque essa hipercinesia das paredes basais, né? Somado aí, às vezes, o paciente mais idoso que já tem ali, né, um espessamento desse septo, né, um septo já sigmoide, gera uma obstrução da via de saída. E muitas vezes esse paciente ele vai ter comprometimento hemodinâmico por conta dessa obstrução. E a gente vai falar mais à frente como resolver isso, né, Rafa? Além disso, pode funcionar igual como se fosse uma miocardiopatia hipertrófica, né? Essa própria obstrução tracionar e fazer um movimento anterior sistólico da válvula mitral, gerando insuficiência mitral. Então o eco traz Boa. informações muito relevantes. Além de, obviamente, ver fração de ejeção. Então, quanto mais disfunção ventricular, maior a gravidade do nosso paciente. E complicações mecânicas ou trombo, né, no ventrículo esquerdo, que podem acometer um pouco menos comumente, né, Rafa? Boa, Almir. E o eco é crucial para a gente fazer esse segmento, né? Justamente para a gente faz uma ventriculografia, faz uma hipótese ali, levantar a hipótese de Takotsubo, mas para a gente confirmar, a gente precisa de avaliar essa transitoriedade, né? Essa reversão dessa alteração de mobilidade segmentar. E a gente pode confirmar através do ecocardiograma. Perfeito, Rafa. Não é incomum, né? A gente faz o CAT desse paciente lá na sexta-feira, né? O ápice lá parado, né? É um Takotsubo típico. Aí vai deixar para fazer o eco lá na semana que vem, na segunda ou na terça, já melhorou, né? A mobilidade apical. Aí a gente fica com bastante certeza de que é Takotsubo mesmo, né? E outro exame importante para a gente fazer um diagnóstico diferencial ali é a ressonância magnética. Quando a gente pensa em infarto ou em própria miocardite, né, que pode ter uma elevação de troponina, pode muitas vezes apresentar com dor torácica também na emergência, normalmente essas duas patologias têm um realce tardio bem marcado, né, bem característico dessas duas entidades, né? O Takotsubo, por outro lado, não apresenta esse realce tardio, né? A característica do Takotsubo na ressonância magnética é justamente um edema miocárdico intenso, né? Então, quando a ressonância pode ser uma ferramenta ali para a gente fazer um diagnóstico diferencial também. Com certeza. E, né, falando um pouquinho, né, do CAT, né, sempre, né, a gente já citou, mas sempre que você tiver supra, a gente vai mandar para o CAT, né, para descartar o que é mais grave, que é a oclusão coronariana. E na ventriculografia, na grande maioria dos casos, a gente vai encontrar esse balonamento apical, mas como você falou, os outros tipos também, o Takotsubo invertido ou o médio ventricular, enfim. Lembrar, Rafa, né, você citou aí rapidamente, mas quando não é coronária, toda vez é Takotsubo? Não. Eu acho que tem um diagnóstico diferencial muito importante, que é a miocardite. E aí a ressonância é fundamental nesses casos, porque Takotsubo, via de regra, não tem fibrose, não tem realce tardio, né? Como você falou muito bem aí. Boa, Almir. E já que a gente entrou nessa parte do diagnóstico,
tem um fluxograma muito legal da Sociedade Europeia, justamente tratando esse assunto que a gente falou sobre o papel da ressonância. Esse fluxograma fala que quando a gente tem um paciente com dor torácica, supra de ST no eletro, a gente tem que mandar para o CAT. Isso a gente discutiu bem. Quando o paciente não tem elevação, quando não tem um supra de ST, a gente pode lançar uma ferramenta diagnóstica que é um score. Se ele tem uma pontuação alta nesse score, a gente tem uma alta probabilidade de Takotsubo. Quando ele pontua baixo, o diagnóstico é menos provável, a gente deveria mandar direto para o CAT esse paciente. Mas quando o diagnóstico através desse score é alto, a gente pode considerar fazer um eco que vai avaliar ali algumas alterações de mobilidade que são características de Takotsubo. Se o paciente estiver estável e esse diagnóstico for muito provável, a gente pode descartar DAC por manjotomo de coronárias, né? E se descartado o DAC e o paciente não tiver nenhum sinal de alarme para miocardite, não tem elevação de PCR, não tem VHS aumentado, não tem sintomas de infecção viral, nada que faça a gente pensar em miocardite, a gente pode fechar o diagnóstico até mesmo sem o CAT, por esse fluxograma. E se o paciente, porventura, tiver alguma coisa que deixa a gente meio na dúvida ali entre Takotsubo e miocardite, a gente pode considerar fazer uma ressonância justamente para a gente ver esse realce miocárdico, para a gente ver justamente se o paciente tem um edema intenso que faz a gente pensar mais em Takotsubo. Maravilha, Rafa. Só lembrando, né, para o ouvinte que está aí falando, nossa, como é que eu faço diagnóstico de miocardite? Nós temos o episódio número 29, que eu gravei junto com o Danilo e com o Tiagão, que está sensacional. Vale a pena dar uma voltada lá. E, Rafa, só para reforçar para o ouvinte, então a gente tem esse score que é o Intertac, né? Score que ele leva em consideração 7 itens, né? Sexo feminino, estresse emocional ou estresse físico, cada um tem uma pontuação, ausência de depressão do segmento ST, doenças psiquiátricas, doenças neurológicas, como AVC, por exemplo, ou prolongamento do intervalo QT. Então tem que olhar a tabelinha, né? Cada um desses tem um tanto de pontos, e aí com isso você estabelece uma maior ou menor probabilidade. E com isso a gente vai delineando, né? Vai mais para coronária, vai mais para CAT. Quando a probabilidade é baixa, a gente pode até abrir mão da Anjo-TC, que é um ótimo exame para isso. Terminando aqui, Rafa, coisas que o nosso ouvinte, quem estiver atendendo esse paciente, tem que estar atento, que são algumas complicações hospitalares desse paciente. Quais são elas, né? As mais comuns. Não é incomum esse paciente chegar com um quadro de IC descompensado, tá? Então a gente tem que tratar essa IC com diurético, às vezes com vasodilatadores, enfim, um tratamento adequado para IC. Pode haver, como eu falei, obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, e aí nesses casos, né, a gente vai falar mais à frente, mas o tratamento é a gente tentar dar uma medicação inotrópica negativa para tentar reduzir essa obstrução. O paciente pode ter regurgitação mitral e o choque cardiogênico, que é a resposta do desafio que já o Rafa vai falar. Além disso, esse paciente pode evoluir com arritmias, então a gente tem que deixar esse paciente, né, monitorizado, pelo menos nas primeiras horas ali de atendimento, e dependendo do risco, né? Parada cardíaca, trombo no ventrículo esquerdo. Então, todas essas complicações nós temos que estar vigilantes, porque é um paciente potencialmente grave, que morre tanto quanto um paciente que sofre com uma síndrome coronariana aguda de fato, né, Rafa? Boa, essa benignidade, uma hora que já foi acreditada a Takotsubo pelos últimos anos por uma avaliação mais pormenorizada da doença, caiu por terra, né, Almir? A gente sabe que é assim uma doença que pode ser fatal em alguns casos, né? E Com certeza. vale a pena a gente citar que pacientes de alto risco que merecem ficar em observação em leito monitorizado por pelo menos 48 horas são aqueles pacientes mais idosos, pacientes que se apresentam com hipotensão na apresentação clínica, pacientes que têm edema pulmonar, pacientes que tiveram síncope inexplicada, uma queda importante de fração de ejeção, que tem uma obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. Todos esses pacientes são pacientes de alto risco, pacientes que têm uma chance maior de ter uma complicação fatal. Então, esses pacientes, pelo menos por 48 horas, devem ser monitorizados ali em leito de UTI. Perfeito. Rafa, então vamos agora para o tratamento do Takotsubo. Bom, Almir, então só quando a gente fala em tratamento da Takotsubo, a gente tem que sempre fazer uma consideração, Almir. Aqui carece muito
de evidências robustas. O que a gente vai falar sobre o tratamento é até o que está no documento da ESC, é até o que a gente tem de literatura, mas ainda assim a gente não tem grandes trials sustentando essas condutas, e isso se baseia de série de casos, de opinião de especialista, de pequenos estudos que avaliaram um N muito pequeno de pacientes, né? Mas é o que a gente tem para basear no tratamento, que a gente se baseia na conduta ali, né? Excelente, Rafa. Então essa é a mensagem que vai ficar para o ouvinte, né? Então, Rafa, começando, o paciente que chega com Takotsubo e um quadro de IC descompensada, como que a gente trata ele? Boa. Então, um paciente que chega num estável hemodinamicamente, né, num perfil B com gesto, primeira coisa é diurético, né? Então, diurético é importante para a gente manejar a volemia desse paciente. Medicações como IEC e BRA foram estudadas, né, nesse contexto, em pequenos estudos, né, e sugerem uma otimização do tempo de recuperação da disfunção ventricular, e a gente pode utilizar, né? Os beta-bloqueadores, quando o paciente já não está tão congesto, a gente pode iniciar. Tem um papel legal na obstrução de via de saída do ventrículo esquerdo, mas são medicações que no uso a longo prazo ainda são um pouco controversos os benefícios dele, né? Perfeito. E o paciente que se apresenta com instabilidade hemodinâmica, Almir, o que a gente deve fazer? Rafa, aqui a primeira coisa é que a gente já tem uma dificuldade. Por quê? Como é uma sobrecarga de catecolaminas, a gente parece que você utilizar noradrenalina, dobutamina ou outras medicações que possam aumentar ainda mais a catecolamina, você pode piorar ainda mais, né, o estresse adrenérgico desse paciente. Então, nesses casos em que o paciente está com choque hemodinâmico, a gente tem que fazer primeiro uma pergunta, que é qual? Existe obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo ou não? Porque quando tem obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, não adianta a gente dar um medicamento inotrópico para esse paciente, né? E muitas vezes a gente não pode até segurar coisas que piorem ainda mais a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. Então, a gente vai evitar com parcimônia diuréticos, às vezes a gente vai dar um pouco mais de volume e a gente pode considerar até um beta-bloqueador de curta duração, tipo um metoprolol EV, tentando diminuir o inotropismo ali daquela região que está hipercinética para tentar melhorar essa obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo. Lembrando que nos casos graves a gente vai precisar de assistência ventricular com ECMO ou Impella, tá bom? Já nos pacientes que não têm obstrução de via de saída do ventrículo esquerdo, a gente pode sim fornecer um suporte inotrópico e, como eu falei, a dobutamina aqui não é a primeira opção, até porque ela aumenta as catecolaminas. E aí vem o nosso desafio, né? Qual o inotrópico de escolha no Takotsubo? Boa. Nesse caso, a diretriz não, mas esse documento da ESC, ele recomenda o levosimendan. Recomenda baseado em quê, Rafa? Em um mecanismo de ação, né? Que é sensibilizador dos canais de cálcio, então teoricamente não aumenta a catecolamina, e numa série de casos de 13 pacientes. Então, como a gente falou, uma evidência bem baixa, mas é uma opção muito interessante também. E nos casos mais graves, dispositivos de assistência mecânica como um todo. O que mais que a gente pode fazer para esse paciente, Rafa? Aí já extrapolando um pouquinho evidência de outros contextos, né, Almir? O paciente que tem evidência de trombo, a gente deve anticoagular por pelo menos 3 meses, ou até se o paciente tem aquela acinesia do ápice, uma fração de ejeção menor que 30%, a gente pode considerar por conta da estase sanguínea e o risco de formar trombos ali, né? Maravilha, Rafa. Bora pro bate-bola? Bora lá, Almir. Almir, então o que costuma desencadear Takotsubo? Estresse emocional ou físico são as principais desencadeantes. Rafa, quais são as manifestações clínicas do Takotsubo? Lembra muito uma síndrome coronariana aguda, né, Almir? Dor típica desencadeada por esses fatores que você falou, associada à dispneia, palpitações podem estar presentes e até o choque, né? E quais são as principais alterações eletrocardiográficas? Aqui eu falo para o ouvinte guardar três. A primeira é o supra das derivações precordiais, principalmente, sem o infraespelho. A segunda é a onda T invertida e bem profunda. E a terceira é o prolongamento do intervalo QT. Rafa, qual a importância de solicitar um ecocardiograma nesse caso? O eco ajuda muito a gente a fazer o diagnóstico, evidenciar complicações eventuais que podem estar presentes e fazer o segmento desse paciente para a gente ver se ele recupera essa disfunção ventricular, certo?
E a ressonância, Almir? Ela ajuda no diagnóstico diferencial? A ressonância, sempre que disponível, deve ser feita, ela é essencial, principalmente nos casos em que não tem aquela a alteração de mobilidade típica, já que você pode estar diante de, por exemplo, um minoca ou uma miocardite. Como que ela ajuda nisso? Realce tardio, ausência no Takotsubo, e você vai encontrar lá no T2 muito edema. Rafa, como que é o tratamento desses pacientes? Então, o tratamento é suporte, né, Almir? Se tiver instabilidade hemodinâmica, a gente prioriza o Levosimendan, que é justamente a resposta do nosso desafio, né? Perfeito. E cobrar pode prevenir a recidiva a longo prazo, mas ainda é uma área nebulosa que carece de estudos um pouco mais robustos, né? Rafa, show de bola esse episódio, hein? Foi um assunto diferente, né, Almir? Mas que eu acho que vai contribuir muito ali para os nossos ouvintes que encontram pacientes com dor torácica no serviço de emergência, né? Ah, quem está em pronto-socorro, quem está na cardiologista vai encontrar esses casos com certeza, Rafa. E eu acho que a mensagem que fica é: supra de ST, parede anterior, dor típica, a gente não pode comer bola, a gente tem que descartar o mais grave, que é a síndrome coronária inaguda, né, Almir? Sem dúvida, Rafa. Eu brinco, Takotsubo aquela máxima, né? É melhor um cate branco do que um caixão preto. é isso aí, Almirzão, é isso mesmo. Rafa, eu quero mandar um abraço hoje para uma pessoa muito especial e que é o Dr. Henrique Turim. Ele que sempre está aqui, né, vindo gravar a gente, escuta todos os episódios e acho que a gente nunca mandou um abraço para ele. Henrique Turim, muito obrigado, um grande abraço para você, viu? Boa, Almirzão. Então, seguindo a sua deixa, eu vou mandar um abraço para um outro grande colega nosso, um mestre que ensinou muito pra gente, já participou várias vezes aqui do SupraCast, que é o Dr. Gustavo Volpe. Mandar um abraço para ele. Um abraço, Volpe. Não tinha como não citar esses dois em dupla, né, Rafa? Os dois monstros ali da cardiologia do HC, né? É isso aí. Pedir para os nossos ouvintes, então, seguirem a gente no SupraCast Cardiologia lá no Instagram, seguir no YouTube, deixar 5 estrelas lá pra gente no Spotify, participar das nossas postagens, participar da nossa interação ali nos stories, que ajuda muito a gente. É isso aí, pessoal. Dá 5 estrelas, dá essa força aí pra gente. Um grande abraço, viu? É isso, pessoal. Então vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Abraço, Rafa. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.